dia a todos, tudo bem? Me escutam bem? Então, muito prazer, eu sou Henrique Cabral, sou analista de mobilidade urbana da BR Brasil. Primeiramente, queria agradecer o convite da CEMOV e da Tempo de Deus de estar aqui presente nesse evento e parabenizar a iniciativa, né? A gente sabe que é um evento muito importante discutir essa pauta da mobilidade. A gente sabe que é uma pauta complexa, envolve muitos atores. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho dos resultados da pesquisa de satisfação com de ônibus. Eu vou pedir uma aguinha, só que eu estou com a garganta um pouco seca, por favor. Melhor. Bom, então a ideia é falar um pouquinho sobre a importância da qualidade, né, no transporte coletivo por ônibus. Então vou trazer um pouquinho dos resultados da pesquisa de satisfação, explicar o que é essa pesquisa. E antes de tudo é importante a gente falar, né, sobre a qualidade no transporte coletivo. O que é a qualidade no transporte coletivo? Qualidade, ela tem muitas visões, né? A gente tem a visão dos provedores do serviço, então seja o gestor público ou o operador privado. Então se olha muito para a questão da qualidade contratada, da qualidade ofertada. Isso tudo a gente mede por medidas de desempenho, indicadores de desempenho, mas a gente tem também a visão da qualidade na perspectiva do cliente, da população. A gente sempre fala no cliente do transporte coletivo, porque o transporte coletivo ele é um serviço público, mas ele é um serviço. Então é importante enxergar as pessoas como cliente de uma pessoa que está usufruindo de um serviço. E essa satisfação a gente mede, então, por medidas de satisfação, indicadores de satisfação, porque existe a qualidade percebida, como as pessoas enxergam aquele serviço que está sendo prestado, mas tem a qualidade desejada, o que as pessoas desejam, o que as pessoas precisam do transporte coletivo. Então existe uma lacuna dentro dessa visão entre a qualidade percebida e a desejada, e essa lacuna justamente a gente mede através da satisfação, assim como para indicadores operacionais existe uma diferença entre o que é especificado na hora que o serviço está sendo contratado e a prestação. Então a gente tem indicadores de satisfação, de desempenho, também indicadores de planejamento e gestão, que são super importantes para a gente conseguir tomar decisões que qualifiquem o serviço prestado. E a gente sabe que o transporte coletivo vem passando por uma crise no país todo, já há várias décadas, uma crise que se acentuou ainda mais durante a pandemia, né? Então, uma queda na qualidade, muito em função da dificuldade de arrecadação tarifária. A queda da demanda também gera um aumento da tarifa. A gente entra na famosa espiral da morte do transporte coletivo, né? A demanda cai, a tarifa aumenta, isso gera uma maior redução na demanda. Nos últimos anos, cada vez mais surgem novas alternativas de mobilidade que são competitivas com o transporte coletivo, isso acaba roubando parte da demanda do sistema. A redução nos padrões de deslocamento no geral, né? A pandemia mudou muito a forma como as pessoas se deslocam, cada vez mais as pessoas têm mudado seus padrões de deslocamento, isso afeta a forma como o transporte coletivo é utilizado. Isso tudo gera uma queda na demanda, além de comprometer a sustentabilidade financeira do serviço, porque, né, tradicionalmente o transporte coletivo no Brasil ele é financiado pela tarifa. Então, no momento que as pessoas evadem do sistema, tem essa redução na arrecadação e, consequentemente, no financiamento do serviço. E qual que é a importância do transporte coletivo, da qualidade no transporte coletivo, né? É importante prestar um serviço de qualidade justamente para tornar o ônibus mais atrativo frente aos outros modos, de forma que as pessoas que têm o poder de escolha de qual modo de transporte se deslocar escolham o ônibus por ser confortável, por ser conveniente, porque isso tudo influencia, né? Qual modo de transporte vou utilizar. Tem a questão do custo, a questão do tempo, do conforto, da conveniência, tudo isso molda a percepção das pessoas e qual modo de transporte elas vão utilizar para se deslocar. Então, no momento que a gente tem um serviço de mais qualidade, as pessoas vão optar pelo transporte coletivo. E, além disso, o transporte coletivo ele é a única alternativa de mobilidade para muitas pessoas, que não têm outras alternativas para se deslocar. Então, é muito importante de se ter um serviço de qualidade para que essas pessoas também consigam se deslocar, atender suas necessidades de deslocamento de uma forma mais confortável, mais rápida. Isso tudo porque o transporte coletivo ele tem esse potencial de reduzir as desigualdades socioespaciais no acesso a oportunidades urbanas, como trabalho, ensino, lazer.
Então, as pessoas que dependem do transporte coletivo, elas também têm o direito de ter um serviço de qualidade. Isso tudo também para garantir a sustentabilidade financeira do serviço, né? Porque, justamente como eu falei, quando as pessoas evadem o sistema, se tem um problema em manter ele funcionando de uma forma adequada. E daí surge a pergunta, como que a gente torna o transporte coletivo mais atrativo? E a resposta é a qualificação com foco nas pessoas. Então, entender as necessidades das pessoas, os desejos, o que elas veem de bom e de ruim no sistema, para a partir daí tomar decisões que permitam a qualificação do serviço. E nisso surge o programa Qualiônibus. Eu vou falar um pouquinho só para contextualizar, né, o projeto. O Qualiônibus é um projeto do WRI Brasil, então ele foi criado com o objetivo, de, como o nome diz, trazer mais qualidade para o transporte coletivo por ônibus, sempre baseado em dados, na troca de experiências. Então é uma coisa que a gente preza muito, né, a tomada de decisões baseada em dados, sejam dados operacionais, dados relacionados à percepção dos passageiros, pela experiência de outras cidades na discussão da qualificação do transporte coletivo. Então a gente tem o chamado Grupo de Benchmarking Qualiônibus, que é uma rede de cidades, foi fundado em 2017. Hoje a gente tem 29 participantes, a CEMOV é um dos participantes originais, então esteve lá desde a fundação do Qualiônibus, é um parceiro de longa data nosso. Hoje a gente tem 25 cidades representadas entre o poder público e privado, a gente tem uma atuação nacional. E no grupo a gente tem muito dessas discussões, então a gente faz a coleta de dados relacionados à operação, prestação de serviço, para entender as dificuldades comuns aos vários sistemas, para troca de experiências, identificação de boas práticas. Isso tudo é muito importante, né? O transporte coletivo não é uma cidade ou outra que sofre com a falta de qualidade, é uma dificuldade comum a todas as cidades. No momento que a gente tem as trocas de experiências, a gente consegue identificar o que já deu de errado numa cidade, como ela contornou isso. Então essa troca é muito importante, mas sempre discutindo em dados, em evidências, de forma a embasar a tomada de decisões. E uma das ferramentas que a gente usa no programa, que eu vou falar hoje, é a pesquisa de satisfação. Então essa pesquisa ela foi criada em 2013, teve a sua metodologia revisada em 2021, e a pesquisa tem como objetivo entender então a satisfação, as necessidades dos clientes, padronizar as pesquisas de satisfação. Então uma pesquisa que todas as cidades que a gente aplica é uma metodologia padronizada, é um questionário padronizado. Isso permite identificar desafios e soluções comuns às cidades, que é o processo que a gente chama de benchmarking. A pesquisa também permite verificar o impacto da implementação de novos sistemas de transporte coletivo ou mensurar o impacto de medidas de qualificação executadas. Isso tudo para contribuir para a gestão da qualidade do serviço. A pesquisa ela já foi aplicada em mais de 20 cidades, já foram mais de 45 aplicações realizadas nesses 10 anos de pesquisa e mais de 55 mil pessoas entrevistadas. A pesquisa, quando ela foi desenvolvida lá em 2013, então ela se baseou em várias pesquisas que eram aplicadas na época, inclusive pesquisas aplicadas pela CEMOV, várias empresas de transporte, tanto nacionais quanto internacionais, estudos técnicos também, estudos acadêmicos. E a pesquisa ela contempla os 16 fatores da qualidade que a gente chama. O que são esses fatores? O transporte coletivo ele não se limita só ao ônibus, né? Existem vários fatores que moldam a percepção das pessoas, a satisfação delas com o serviço. Então, questões desde o planejamento, como o acesso ao transporte, questões da operação, como a disponibilidade, a rapidez, a confiabilidade, as integrações, questões de conforto, tanto dos locais de acesso, então os pontos de ônibus, estações e terminais, quanto dos veículos, o atendimento e informação ao cliente, a segurança pública e em relação a acidentes de trânsito, exposição a ruído e poluição também é um fator muito importante, a forma de pagamento, da recarga do cartão, do bilhete eletrônico, o gasto com transporte. Então, tudo isso molda a percepção das pessoas, a satisfação delas em relação ao serviço prestado. Então, é importante que a gente entenda como as pessoas enxergam cada um desses fatores e o nosso questionário vai ter uma pergunta específica para cada um deles. Falando um pouquinho das características técnicas da pesquisa. Ela tem uma amostra probabilística. O que isso significa? Que, estatisticamente, os resultados da pesquisa eles representam a percepção de toda a população. Então, a gente vai ter uma amostra, um recorte ali da população, mas estatisticamente a gente consegue afirmar que esses resultados representam a percepção geral da população. Para isso a gente faz uma seleção aleatória da amostra por um método sistemático. A amostra ela também é estratificada operacional e temporalmente. O que isso quer dizer? A gente distribui a nossa amostra seguindo critérios operacionais para garantir uma distribuição adequada, né, evitar uma concentração em uma região específica ou um tipo de serviço específico.
e também uma distribuição temporal para evitar uma concentração em um período específico do dia. Ela é uma pesquisa que, prioritariamente, ela é feita de forma embarcada, então os pesquisadores estão dentro dos ônibus entrevistando as pessoas. Em alguns cenários, a pesquisa também é feita nos pontos de ônibus ou nos terminais, quando fazer dentro do ônibus não é adequado. Ela foi aplicada em dias úteis e períodos típicos, porque o objetivo da pesquisa é justamente captar a percepção geral da população, então a gente nunca aplica ela em período de férias, por exemplo, a gente sabe que a operação é diferenciada nesses períodos. A gente tem um questionário que ele é composto por um módulo básico, esse módulo básico ele é obrigatório, então toda cidade que aplica a pesquisa aplica o módulo básico na íntegra, mas também módulos detalhados opcionais que vão se aprofundar em temas específicos e cada cidade define quais temas quer se aprofundar. Eu vou falar um pouquinho depois dos módulos que a gente aplica aqui em Teresópolis. E a pesquisa também faz uso de cartões de respostas para padronizar as respostas, garantir a consistência nos dados coletados. Como é que funciona então o módulo básico que eu comentei? A gente tem perguntas de perfil de uso para entender então como as pessoas usam o transporte coletivo, por qual motivo, com que frequência, quais horários, se elas teriam como se deslocar com outro modo de transporte. A gente tem perguntas de satisfação, então a gente vai ter uma pergunta para cada um daqueles fatores da qualidade e também uma pergunta da satisfação geral com o serviço. A gente também tem perguntas complementares de concordância para entender as percepções das pessoas em relação à visão que elas têm do serviço e perguntas de perfil do cliente, então, para entender quem são as pessoas que usam transporte coletivo. São mais homens, são mais mulheres, qual que é a idade, qual que é a renda. E os módulos detalhados, como eu comentei, são opcionais. A gente tem 23 módulos detalhados no total. Cada cidade vai escolher um módulo de acordo com os seus interesses, com os temas que são mais relevantes no contexto local. E a amostra, como eu comentei, esse é o nosso nome bonito da amostra, que é uma amostra conglomerada em 2 estágios e estratificada operacional e temporalmente. O que isso quer dizer? Primeiro a gente faz uma seleção de linhas, É inviável aplicar a pesquisa em todas as linhas do sistema, então a gente vai selecionar uma amostra de linhas, isso é o primeiro estágio da amostra, e para cada linha a gente seleciona um número de pessoas específico para serem entrevistadas. Então esse é o segundo estágio dos conglomerados. E como eu comentei antes, então a gente faz essa estratificação operacional e temporal para ter uma boa distribuição da amostra. E o desenho amostral da pesquisa ele é feito para se ter um erro amostral desejado de 0,25 para as notas de satisfação. E como é que funcionam as etapas da pesquisa antes da gente entrar para os resultados, que é a parte mais interessante? Então a gente tem toda uma etapa de planejamento prévio, que a gente faz em parceria com a equipe da CEMOV, da Dedo de Deus. Então a viabilização da equipe de pesquisa, do material necessário, então os tablets para serem usados na aplicação do questionário, feito um aplicativo. A montagem do questionário, então a definição de quais módulos detalhados vão ser aplicados, revisão do texto para adequação ao contexto local, o desenho da amostra a partir de dados de demanda do sistema, para então a gente entrar na etapa de coleta de respostas. Então a gente faz um treinamento e um piloto em campo para garantir que toda a equipe de pesquisa está capacitada e nivelada. A gente então realiza a coleta dos dados em campo, as entrevistas nos ônibus, nos terminais, e por fim a tabulação e validação dos dados, no caso como usado o aplicativo tabulação automática, mas a validação é uma etapa bastante importante para garantir a qualidade dos dados coletados. Então 10% das entrevistas são validadas por telefone com os entrevistados, a gente coleta o nome e o telefone e confirma se a pessoa foi entrevistada na linha tal, no dia tal, para garantir a consistência desses dados. E por fim é feito o processamento e análise dos dados e a montagem do relatório. Falando um pouquinho da pesquisa de satisfação aqui em Teresópolis, então já foram 3 aplicações realizadas. A primeira delas foi feita lá em 2019, a ideia era fazer uma aplicação anual, mas a gente teve a pandemia, então a gente teve que suspender por um tempo as aplicações da pesquisa. Retomamos no ano passado e agora esse ano fizemos a 3ª aplicação da pesquisa aqui na cidade. Então a pesquisa é uma parceria entre a CEMOV, a Dedo de Deus e o WR Brasil. E falando um pouquinho da edição de 2024, que a gente concluiu agora no final de agosto. Então, o período de pesquisa foi de 13 a 22 de agosto, ali na segunda quinzena do mês. Foram 11 pesquisadores e 2 supervisores que a Dedo de Deus viabilizou através de estudantes universitários contratados do CIE. O treinamento dos pesquisadores foi feito no dia 8 de agosto. A gente fez ele de uma forma remota, infelizmente. Geralmente a gente faz presencialmente, mas eu sou de Porto Alegre e em função das enchentes que a gente teve no mês de maio, a gente acabou reduzindo um pouco as viagens da nossa equipe.
Mas foi um treinamento super bom, a equipe da CEMOV teve presente, assessorando. O aplicativo, como eu comentei, ele é aplicado em um tablet disponibilizado pela equipe da CEMOV. E os módulos detalhados escolhidos, assim como no ano passado, foram de disponibilidade, rapidez e confiabilidade, que são fatores mais relacionados à operação do serviço. A amostra da pesquisa, então, foram 47 linhas pesquisadas e 543 entrevistas, e a amostra ela foi desenhada para permitir análises desagregadas entre, a gente chamou aqui de linhas urbanas e rurais, mas as linhas rurais também atendem a região urbana, né, são as linhas mais extensas da cidade. Então, os resultados, a gente tem eles desagregados para cada um desses tipos de linhas, mas também para o sistema como um todo. E daí, entrando então na parte interessante, que são os resultados da pesquisa, falando um pouquinho do perfil dos clientes. Então, a maioria são mulheres, 66%, um percentual bastante expressivo. Esse é um padrão que a gente observa na maioria das cidades, então a maioria das pessoas que usam transporte coletivo são mulheres. Em relação à cor, raça, então mais da metade se identificam como pretos ou pardos e quase 43% se identificam como brancos. Em relação à renda familiar, 72% dos clientes têm renda de até 2 salários mínimos, então a gente vê que a grande maioria das pessoas que usam transporte coletivo na cidade tem uma renda mais baixa, então a importância de se prestar um serviço de qualidade para pessoas que muitas vezes não têm outra alternativa para se deslocar. O pessoal, fiquem à vontade para tirar alguma dúvida sobre perguntas específicas conforme eu for passando. Em relação ao perfil de uso, eu trouxe aqui só os principais destaques, não trouxe todas as perguntas do questionário. Dentro do perfil do cliente a gente tem outras perguntas. Mas falando um pouquinho então de perfil de uso, mais de 68% das pessoas usam o transporte coletivo 5 ou mais vezes por semana. Então são aquelas pessoas que usam com regularidade. Entre os motivos de uso, quase 63% usam para trabalho, é um modo predominante em todas as cidades. Mas a gente também tem um percentual bastante expressivo de viagens motivadas por saúde, 22,5%. É um percentual elevado. Entre 2019 e 2024, houve um aumento de 9,5% nas viagens motivadas por saúde. Estudo também se destaca, né, 17,3% utilizam, mas houve uma redução em relação a 2019 de 4,4%. Então, indicativo, né, de que as pessoas que se deslocam ao estudo talvez estejam migrando para outros modos de transporte. Ou até mesmo a questão do ensino à distância, né, as pessoas nem sequer estão se deslocando. E uma pergunta que a gente também tem no questionário, então, são dos modos alternativos ao transporte coletivo para a viagem mais frequente. A gente pergunta, considerando a sua viagem mais frequente, ela poderia ser realizada com outro modo? E quase 40% das pessoas não poderiam utilizar outro modo de transporte. Então, são os passageiros cativos, né? As pessoas que dependem do ônibus para se deslocar. Então, é um percentual bem expressivo. A gente tem observado a nível nacional uma redução nesse percentual, então as pessoas tendem a ter mais alternativas, né? Justamente pelo surgimento de outras alternativas que são muito competitivas financeiramente com o ônibus. Quando a gente compara esses resultados por gênero, então 47% das mulheres não poderiam usar outro modo de transporte, enquanto entre os homens esse percentual é de 40%. Então se nota que as mulheres tendem a depender mais do ônibus, e mais de 7% poderiam fazer a viagem mais frequente a pé, mas em 2019 esse percentual era de 21,1%. Então, uma redução bastante expressiva de 2019 para cá. Isso pode indicar que as pessoas que lá atrás poderiam se deslocar a pé talvez já estejam fazendo isso, né? Então, quando a gente tem essa redução, provavelmente já houve uma evasão nesse grupo. Em relação ao tempo médio gasto em um dia inteiro com transporte, isso considerando todas as viagens e todos os modos de transporte, não só o transporte coletivo. Então, por exemplo, se a pessoa vai para o trabalho de ônibus, mas volta de carona, essa pergunta conta o tempo da carona. Então, mais de 45% das pessoas gastam em média até 1 hora por dia se deslocando, quase 15% gastam 2 horas ou mais, que é um tempo bastante expressivo do dia, né, gastando só com transporte, um tempo morto, por assim dizer, né? O transporte muitas vezes não é uma atividade fim, uma atividade meio. Então, é um tempo bastante expressivo.
ainda que o percentual não seja tão elevado quanto em relação a outras cidades. Mas, claro, Teresópolis tem um porte menor, então a tendência é que as pessoas gastem um pouco menos de tempo. Falando um pouquinho, então, agora das notas de satisfação, né, o nosso principal objetivo da pesquisa. Então, a nota de satisfação geral, em 2024, foi de 5,5. Então, aqui a gente tem todos os fatores da qualidade, como eu comentei, e a gente sempre frisa a importância de se atentar para a escala, né? Porque muitas vezes a gente olha para uma nota 6, 7, pensa que é uma nota baixa, mas é importante fazer a associação da escala. Então, um 6, 7 está ali entre o nem satisfeito, nem insatisfeito, e o satisfeito. E a gente sabe que uma nota 7,5, que seria satisfeito, é uma nota ambiciosa. Para chegar na nota 7,5, 100% das pessoas teriam que estar satisfeitas ou muito satisfeitas com o transporte coletivo, o que é um desafio, né? A gente sabe que a satisfação é uma coisa subjetiva, as pessoas sempre vão ter as suas insatisfações, então, na hora de discutir os resultados, interpretar os resultados, é sempre importante ter isso em mente, né? De que a satisfação tem essa subjetividade, a gente nunca vai ter as pessoas 100% satisfeitas. E falando dos fatores da qualidade, então, com maior satisfação, atendimento ao cliente se destaca bastante positivamente, uma nota 8,3. Segurança em relação a acidentes, nota 7,4, também uma nota alta. Segurança pública, uma nota 7,1, ficou em terceiro lugar. Esse é um comportamento bastante atípico. Na maioria das cidades que a gente aplica pesquisa, a segurança pública está lá embaixo. A gente, até em algumas conversas com a CEMOV, tenta entender o que motiva, né, essa satisfação tão alta com esse fator da qualidade, porque realmente é uma coisa que a gente não observa em outras cidades, mas é muito bacana de observar aqui. Não só está em um dos mais altos, mas tem uma nota alta. E olhando um pouquinho para os que têm a menor satisfação, então, conforto dos pontos de ônibus, nota 4,6, conforto dos terminais, 4,4. Então, a gente pode ver que as infraestruturas de acesso ao sistema geram insatisfação, que é um problema porque o ponto de acesso é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o transporte coletivo, né? Então, se ela já não se sente confortável, não se sente segura, né, no ponto de ônibus, no terminal, talvez isso já vá afastar ela do transporte coletivo. Mas a exposição a ruído e poluição foi a menor nota, uma nota 4,2. A gente sabe que a discussão da crise climática está ganhando cada vez mais força. Felizmente, as pessoas estão se dando conta do problema que a crise climática está se tornando. E a gente sabe que o setor de transportes é um grande contribuinte para a emissão de poluentes. Isso se reflete nas notas, né? A gente sabe que os ônibus muitas vezes podem emitir poluentes, fazer barulho. E isso se reflete na satisfação das pessoas. Quando a gente compara essa situação entre os tipos de linha, a gente nota que, de uma forma geral, as linhas urbanas têm uma satisfação levemente maior, mas considerando o erro amostral, não dá para dizer que é uma diferença significativa. A maior diferença ela acontece no conforto dos terminais. Esse pointer tem laser? Acho que não. Mas o conforto dos terminais está ali embaixo, então vocês podem ver que é uma nota 4,2 para as linhas urbanas e 5 para as linhas rurais. Na verdade, acontece o efeito inverso. Então, as linhas rurais há uma maior satisfação, ainda que para outros fatores, os clientes de linhas urbanas tendam a estar mais satisfeitos. Mas, novamente, os terminais se mostram como um ponto mais crítico. E comparando ano a ano, a gente observa que entre 2023 teve uma redução da nota de satisfação, até a gente estava comentando antes de começar, né, o que pode estar por trás disso, já que tem várias ações em andamento. Mas, como eu comentei, a satisfação ela é uma coisa subjetiva. Então, quando a gente vai olhar para a evolução das notas para cada fator da qualidade, no geral, a gente observa que tem uma tendência de estabilidade ou até de aumento, mas quando a gente fala da satisfação geral, isso não se observou, né? Só frisando que a satisfação geral aqui ela não é uma média de todas as notas. A gente tem uma pergunta específica no questionário: qual a sua satisfação com o transporte coletivo, sua satisfação geral com o transporte coletivo por ônibus? E essa redução, então, é de 0,4, mas a gente tem o erro amostral, ela excede o erro, então pode-se dizer que houve uma redução, mas não é uma redução tão expressiva. Isso pode estar associado, sim, à imagem geral do sistema que as pessoas têm, né? O serviço em si pode ter qualidade, mas às vezes as pessoas, muito por questões do imaginário popular mesmo, têm uma visão mais negativa quando se fala da satisfação geral. Mas quando a gente olha para cada fator da qualidade, a gente vê que isso não necessariamente é uma realidade. Então, informação ao cliente foi o fator que teve maior aumento em relação ao ano anterior. Até ficou errado aqui essas setinhas, agora que me dei conta. Informação ao cliente, na verdade, está aqui no meio.
E a exposição a ruído e poluição teve a maior redução da nota de satisfação, então reduziu 1,1 do ano passado para cá, uma redução bastante expressiva. Então dá para ver que as pessoas têm mostrado um maior nível de insatisfação. Falando um pouquinho das perguntas de concordância, a gente tem 6 perguntas de concordância no nosso questionário. 48% das pessoas se dizem a favor, então elas concordam ou concordam totalmente com a implementação de ônibus elétricos. É um percentual bom, mas até curioso, porque em outras cidades esse percentual tende a ser maior. A gente não sabe explicar por que aqui a concordância não é tão elevada, pode ser que as pessoas não tenham muito conhecimento do que é um ônibus elétrico, mas de qualquer forma, tem um percentual também ali de não concordo, não discordo, que é expressivo, então, de forma geral, assim, se tem uma boa adesão a essa tecnologia. Mais de 60% das pessoas concordam que elas podem contar nos ônibus para o seu deslocamento, então elas enxergam o sistema de transporte coletivo como um serviço confiável. 63% concordam que andar de ônibus contribui para a qualidade de vida, então, a imagem que o sistema passa. Essas perguntas buscam entender isso, qual é a imagem que o serviço está passando. E quase 75% concordam que o ônibus enfrenta muito congestionamento. Então é um percentual bastante elevado, né? A gente sabe que isso é um problema quando o sistema não tem priorização, o sistema viário. Então, os congestionamentos, depois eu vou falar um pouquinho, a gente tem outras perguntas específicas sobre isso, e a gente vê que há uma insatisfação da população em relação aos congestionamentos. Falando um pouquinho sobre disponibilidade, né, que é um dos módulos detalhados que a gente aplicou. Então, lá no módulo básico, a gente tem uma pergunta da satisfação com a disponibilidade como um todo, mas aqui a gente vai destrinchar ela em vários elementos. Então, a existência de linhas ligando os locais de origem e destino, o intervalo de ônibus entre o ônibus e outro na mesma linha, a disponibilidade de serviços noturnos e nos finais de semana. Então, lá no módulo básico, a gente teve uma nota 4,9 para disponibilidade, mas quando a gente olha para as perguntas desagregadas, a existência de linhas ligando os locais de origem e destino teve uma nota 5,7, então foi maior, mas em compensação, a disponibilidade de serviços noturnos e nos finais de semana tiveram notas baixas, 3,1 e 2,1, então disponibilidade nos finais de semana foi uma das maiores insatisfações. A gente sabe que é complicado ofertar o serviço no final de semana, porque tem uma redução expressiva na demanda, mas se observa que há uma insatisfação em relação a isso. Falando da rapidez, no módulo básico, então a gente teve uma nota 5 e 7, e o que a gente avalia no módulo detalhado de rapidez? O tempo de caminhada para chegar ao local onde pega o ônibus, o tempo da viagem e o tempo de espera. O tempo de caminhada teve uma nota boa, 6 e 3, então as pessoas de forma geral estão ali bem satisfeitas ou satisfeitas. E o tempo de espera, que foi a maior insatisfação, nota 4 e 3. Então a gente pode ver aqui que a gente tem um percentual mais elevado de pessoas muito insatisfeitas ou insatisfeitas. E a confiabilidade, então no módulo básico a gente teve uma nota 5 e 8, ali ficou disponibilidade, mas é confiabilidade que a gente está falando. Então a gente avalia, esse gráfico, peço desculpas, esse gráfico acabou ficando errado, mas a gente avalia o cumprimento do itinerário da frota, a chegada do destino final sem atrasos, e o congestionamento enfrentado pelos ônibus. Então, o cumprimento do itinerário tem uma nota alta de satisfação, nota 6 e 7, mas, em compensação, a chegada ao destino sem atrasos, uma nota 5 e 6, não é uma nota muito ruim, mas, dentre as perguntas, foi uma das notas mais baixas, e, principalmente, como eu tinha comentado, a questão dos congestionamentos, uma nota 13 e 1, então é uma nota baixa, então dá para ver que o congestionamento que os ônibus enfrentam é um problema na cidade. E daí, falando um pouquinho de oportunidades que a gente identifica base nesses resultados, né? A exposição à ruído e poluição foi o fator com pior nota, então nota 4 e 2. Conforto dos ônibus também teve uma nota 5 e 6. Claro, conforto dos ônibus envolve muitas coisas, principalmente a lotação do ônibus influencia muito. E 47,7% dos clientes são favoráveis à implementação de ônibus elétricos. A gente sabe que esse é um desafio nas cidades, mas é uma pauta que tem ganhado bastante força. Agora, né, o governo federal fez o novo PAC para renovação de frota. Muitas cidades estão avançando com a eletrificação, cidades e estados, né, a região metropolitana de Vitória, que também vai apresentar aqui
também fez uma proposta no PAC. Então, a eletrificação de frota pode ser, sim, um fator que traria mais qualidade para o serviço, por mais que seja um grande desafio, questão de viabilização, principalmente dos veículos, né? A gente sabe que o investimento de capital inicial é muito alto, ainda que os custos operacionais sejam mais reduzidos em relação ao ônibus a diesel, mas também, para além da eletrificação da frota, né, investimento em veículos mesmo a diesel, mas menos poluentes e menos barulhentos, pode contribuir, então, para essa melhoria na satisfação. A questão das infraestruturas, né, de acesso, como eu comentei, então, os pontos de ônibus e os terminais, a gente sabe que essa é uma atribuição do poder público, mas claramente é um fator que traz insatisfação. Isso é um padrão que a gente observa em muitas cidades. O conforto dos pontos de ônibus, principalmente na maioria das cidades, hoje é um dos elementos com maior insatisfação. Então, as pessoas não se sentem confortáveis enquanto elas estão esperando o ônibus. Então, nesse sentido, a articulação do poder público para adotar medidas que qualifiquem esses locais de embarque pode ser muito importante para atrair mais pessoas para o sistema e aumentar a satisfação daquelas que já usam o serviço. E também a questão dos congestionamentos enfrentados, né? Então, teve uma nota 5 e 6, a chegada ao destino final sem atrasos, nota 3 de 1, e 75% dos clientes concordam que o ônibus enfrenta muito congestionamento. Então, a priorização dos ônibus do sistema viário, que inclusive é um tema que a gente vai discutir depois, é muito importante, né? Garantir que o ônibus tenha essa prioridade para conseguir fazer viagens mais rápidas dentro do horário previsto. E para finalizar a apresentação, uma discussão que eu queria trazer um pouco, que é a pesquisa não é um fim, né? Ela é um meio para trazer mais qualidade para o serviço. Então, se a gente aplica uma pesquisa, é muito importante, né? A gente ter esse ciclo de qualificação que a gente chama. Primeiro, a primeira etapa que é primordial é a discussão interna dos seus resultados. É importante que dentro da discussão esteja aplicando sem essa discussão. Inclusive, acho que é muito importante a gente ter esse espaço hoje de estar discutindo esses resultados, interpretando eles, para justamente, a partir desses dados sempre envolvendo os tomadores de decisão, conseguir definições de qualificação baseadas nessas percepções. Então, a partir dessa discussão, é importante fazer um planejamento de ações de melhoria, é importante comunicar os resultados para a população, né? Principalmente as pessoas dedicarem tempo para responder a pesquisa. Eu não comentei antes, mas depende de média de entrevista de 12 minutos, tá? Uma entrevista curta. As pessoas estão cedendo o tempo delas para responder, mas também para as pessoas verem, né? O empenho, seja do órgão gestor, dos operadores, em promover mais qualidade do serviço. Então, essa comunicação dos resultados junto com as ações de melhoria é muito importante para você ter essa transparência. Eu estava conversando antes com o Marcelo da importância, né, que a área de Deus faz não é boletim que vocês chamam, como é que é o nome? Isso, essa jornal que periodicamente é divulgado, dado da operação, isso é muito importante, essa transparência com a população, para as pessoas entenderem como é que o serviço está sendo prestado, como é que isso é. E a nossa implementação das ações planejadas, isso também é muito importante, né? Sabe, muitas das vezes as ações são planejadas, mas acabam por um motivo ou por outro não avançando, não são postas na prática. E posteriormente uma nova organização da pesquisa para mensurar esses novos passos. Então, em várias cidades a gente faz essa menstruação periódica, inclusive incluindo perguntas específicas sobre as ações desenvolvidas, para entender se elas melhoraram ou não a satisfação, o conforto, a existência de informação. Enfim, a gente tem um cenário bastante customizado, justamente para a gente conseguir mensurar o impacto dessas ações de melhoria. Isso é muito importante, né? Para saber se as ações planejadas estão indo no caminho certo ou não estão. Também, essa discussão é importante utilizar outras ferramentas. Então, se basear em indicadores operacionais na hora de planejar essas ações, outras ferramentas de avaliar a percepção das pessoas. Então, também estamos discutindo os canais de reclamação, que são também uma ferramenta muito importante, né? Constante, as pessoas conseguem periodicamente reportar os problemas nas assistência de serviços, podem embasar a tomada de decisões, mas também tem outras formas de pesquisa, né? A pesquisa de satisfação é uma ferramenta super importante, super abrangente, mas ela é uma pesquisa quantitativa, então ela trata dados quantitativos. A gente sabe que existem outros meios, inclusive a CNOJ já aplicou no passado, durante a pandemia, um grupo focado, que é uma forma de pesquisa qualitativa, para trazer uma riqueza bastante grande de informações, entendendo detalhes, vivências, relatos pessoais das pessoas, que muitas vezes podem fazer a diferença na hora de planejar ações de melhoria. Então é importante não usar uma única ferramenta,
fazer um levantamento de todo o ferramental que vai embasar o planejamento dessas ações. E agora eu finalizo então minha apresentação e gostaria de fazer um convite. Nós temos o Manual da Pesquisa de Satisfação Paleônicos, essa é uma publicação do WRI Brasil, que busca capacitar gestores e operadores do transporte coletivo para que consigam aplicar a pesquisa de forma autônoma. Então o WRI presta apoio para cidades e operadores que fazem parte do grupo de benchmarking, mas a nossa ideia é que a pesquisa seja replicada no Brasil todo. Então essa é uma publicação gratuita e amanhã a gente vai fazer o webinar de lançamento da segunda versão da publicação. Então ela passou por um extenso processo de revisão, então amanhã ela vai ser lançada. Então fica o convite para o webinar amanhã às 11 da manhã, se vocês escanearem aqui o QR Code vocês conseguem fazer a inscrição, vai ser bem bacana e conto com a presença de vocês. E é isso, muito obrigado.